Natal, tempo de celebrar, tempo de festa, batismo, que coisa boa, né? Segundo domingo do Advento, tempo de preparo, de estarmos realmente buscando mais a Deus nesse tempo, para aquele grande dia, que é o dia da celebração do Natal. E hoje eu queria falar com você sobre a estrela do Natal. Quem é a estrela do seu Natal? É Jesus ou é Noel? Quem é essa estrela? E quando você pensa em Natal, o que vem à tua memória? Quando você pensa no Natal, primeira coisa que você lembra? Eu tenho algumas memórias, quando eu penso em Natal, lá na minha casa nós plantávamos aqueles pinheiros, e no dia de Natal, na época do Natal, nessa época de dezembro, nós íamos lá, cortávamos o pinheirinho, e aí nós levávamos para enfeitar aquele pinheirinho, e aquilo era uma festa, uma celebração. Hoje é proibido, né? Hoje você nem pode cortar um pinheiro de araucária. Mas naquela época nós plantávamos para cortar, para enfeitar no Natal. Essa é uma das memórias boas que eu tenho do Natal. Outra memória que eu tenho também, lá na minha casa a minha mãe fazia aquelas bolachas de Natal. Quem aqui conhece a bolacha de Natal? Ah, muito bem, então não sou só eu, né? Então eu fazia aquela bolacha de Natal, enfeitadinha, fazia não, ainda faz, né? Semana passada eu passei lá e ainda trouxe um pacotinho daquelas bolachas deliciosas para ter esse gostinho de Natal. Então, quando eu penso em Natal, eu trago essas memórias. Isso é muito bom a gente ter essas boas memórias. Mas uma coisa que me chama a atenção, que nessa época de infância, eu não tinha também a principal estrela do Natal na minha casa. A minha família não conhecia o Senhor Jesus e nós celebrávamos, tínhamos aquela festa. Nós também não tínhamos, a minha família não era muito festeira não, viu? Então nós não tínhamos a ceia lá no dia 24, nós tínhamos aquele almoço no dia 25, mas lá nós não éramos dados a muitas celebrações, ao contrário da família da minha esposa. Lá o povo, qualquer motivo é motivo de festa, qualquer coisinha já estão fazendo festa. Mas na minha casa não era assim. Mas no dia 25 a gente recebia aquele presente, ou uma roupa, ou algum brinquedo, e tinha aquela mesa farta, cheia de comida, e era aquela memória muito boa. Mas naquele tempo era só isso. Então era vazio. Era aquele tempo de família e tudo, tempo gostoso ali, mas nós não celebrávamos a verdadeira estrela do Natal. Nós não tínhamos Jesus no centro do nosso Natal. E para você, quando você pensa em Natal, o que vem à sua memória? Quem é a verdadeira estrela lá no seu Natal? Será que o aniversariante está presente? Ou é o Noel que se destaca? Talvez uma rápida oração, alguma coisa que lembre isso. Para muitas famílias, a estrela do Natal é o Papai Noel. Muitas crianças nem sabem nada sobre Jesus. Elas só conhecem aquele velhinho, barbudo, com o saco cheio de brinquedos e presentes. E muitas famílias estão só celebrando este momento, mas não têm a verdade em suas vidas. Não tem o verdadeiro sentido do Natal. Como é lá na sua casa? Jesus está presente lá? Ele é o centro do seu Natal? Pergunta para a pessoa do seu lado, como é, quando você pensa em Natal, o que vem à memória para você aí? Qual é a memória que você carrega quando você pensa em Natal aí? Compartilhe com a pessoa aí, do lado aí. É bom trazer as memórias, coisas boas, né? Como é bom a gente
lembrar da infância. Para mim, pelo menos, lembra a infância. Eu acredito que muitos aí trouxeram memórias da sua infância. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e nós vamos ver um texto que está lá em Mateus, no capítulo 2, do verso 1 ao 12, onde nós vemos os reis magos. Eles seguiram a estrela, e eles seguiram a estrela verdadeira. Hoje tem muitas estrelas falsas por aí, artistas de cinema, atrizes de novela. Tem muitas estrelas hoje na nossa sociedade. Mas esses aqui seguiram a estrela correta. Eles seguiram a estrela do Senhor Jesus. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12, diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e, ao entrarem na casa, olha esse detalhe, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, tornaram a sua terra por outro caminho. Amém? Quem eram esses magos? Quem eram esses homens do Oriente que, ao verem essa estrela, chegaram à conclusão de que tinha nascido um rei? Os estudiosos dizem que esses magos não eram mágicos e nem ilusionistas, nem adivinhos, mas eram membros de uma distinta classe de sacerdotes e eruditos babilônicos, que não apenas estudavam a teologia deles, mas também a ciência e, sobretudo, a astronomia. Eram estudiosos, eram homens que eram convocados, conselheiros do rei. Quando o rei tinha negócio importante, ele chamava esses magos para participarem. Então eram príncipes, não eram reis, mas eram príncipes, homens sábios, conselheiros de reis. A sua pátria era ali na região entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Desde o exílio babilônico, eu creio que, segundo os estudiosos, um remanescente de judeus ensinou esses homens que um dia o rei dos reis nasceria. Por isso que eles, quando viram essa estrela, eles sabiam que o rei dos reis estava nascendo, tinha nascido. O que esses magos foram fazer? Eles queriam saber onde estava o rei. Por isso eles foram lá no palácio do rei Herodes. Eles foram lá, porque aonde que você procura um filho de um rei ou um futuro rei? Num palácio. Mas esse rei não tinha nascido num palácio. Esse rei tinha nascido numa manjedoura. Mas também já não estava mais na manjedoura. Porque se você seguir o texto ali, você vai perceber que esse evento se deu ali entre 1 e 2 anos depois que ele já tinha nascido. Então não foi lá na manjedoura, eles não visitaram ele lá na manjedoura. Quando a gente lê ali o texto, né, usualmente o rei nascido, né, recém-nascido rei, dá ocasião para o engano. Induz uma suposição de que aconteceu junto com aquele momento ali
do nascimento na estrebaria, mas não foi. Já tinha decorrido algum período. No verso 11 diz, fala expressamente, em uma casa que se encontrava o menino. Então o encontro deles aconteceu em uma casa. A gente vê diversas ilustrações e retratos, colocando lá que os magos foram na estrebaria, e ali encontraram com a Maria, ali entregaram, já tem até nome dos magos, mas os textos não dizem isso. Mas esses magos tinham uma clareza, eles foram lá para adorar, viemos adorá-lo. No texto original ele diz o seguinte, essa palavra significa ajoelhar-se e tocar com a testa na terra. E quem se curva dessa maneira declara sua total sujeição à pessoa honrada. Os magos reconheceram Jesus como o rei dos judeus. Os magos reconheceram que ali havia um ser supremo, uma autoridade no céu e na terra, aquele que está no trono do universo e que dirige as nações. Ele também está no trono da sua vida? É a Ele que você se prostra? Diante de Jesus, todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e no inferno. Todo joelho se dobrará diante dele. Todas as criaturas do universo estão sujeitas a ele. Todos. O destino de todos está nas mãos dele. Inclusive o seu e o meu. Você até pode não ter um relacionamento profundo com ele, mas o teu destino está nas mãos dele. Qual é a estrela que te movimenta? Ainda hoje, em muitas famílias, Jesus não entra. Ele não é Senhor de muitas vidas. Muitas pessoas ocupadas, muitos negócios, muitas atividades, muitas demandas. Vivemos em uma sociedade meio louca. Uma das coisas que eu tenho lido nesses dias, e creio que você também, nós parece que estamos vivendo uma sociedade cansada. Você conversa com alguém, parece que está cansado, as pessoas falam sobre isso, e você pode ler, hoje os psicólogos estão falando sobre isso, estamos vivendo dias em que as pessoas estão com o senso de que estão cansadas. Mas por que nós estamos assim? Jesus diz, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos vivendo desta maneira? Será que Ele é a prioridade para nós? Talvez você esteja sendo movido somente pelas coisas desse mundo. Essa sociedade é maluca. Corremos atrás de tantas coisas. E se esse é o seu caso, você precisa ajustar o foco. Ajustar o foco da sua agenda. O que tem sido prioridade para você? O que te move? O que faz você todas as manhãs acordar cedo e ir para o seu trabalho, ir para a universidade, ir para a escola? O que te movimenta? Qual é a tua motivação? Devemos viver com a motivação correta. Os magos se moveram para conhecer o Rei dos Reis. A estrela os levou ao local onde estava Jesus, o Cristo prometido. É nele que nós também podemos encontrar e encontramos a vida eterna. O Natal é a celebração do nascimento do Filho de Deus. Um momento lindo da história. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Quanto amor desse Deus!
Você sabia que tem algumas pessoas que têm dificuldades de celebrar o Natal? Tem pessoas que têm dificuldades com presépio, com pinheirinho, com Papai Noel. Realmente, essas coisas não são o centro, e nem podem ser. Mas uma coisa não substitui a outra. A celebração do nascimento do Filho de Deus tem que ser celebrada. Esta é a essência do Natal. Ainda que eu não seja fã do pinheirinho, ainda que você não seja fã dessas outras coisas, nós precisamos celebrar o Filho de Deus, o nascimento do Filho de Deus. Isso é a essência do Natal. E as outras coisas não devem tirar a nossa atenção do real sentido do Natal. Uma coisa não invalida a outra. Ainda que a sociedade, de maneira geral, celebre o Natal com uma ênfase errada, distorcida, os cristãos devem celebrar o Natal da maneira correta, onde a estrela do Natal é Jesus. É o nosso Cristo. Precisamos, portanto, resgatar o verdadeiro sentido do Natal. Devolvê-lo ao dono. Gente, ontem nós saímos com a família, tinha um parque lá, tem um parque em São José, né, o parque do Papai Noel. E nós, vamos lá levar o João, né, nosso netinho de 2 anos, para ver as luzes, ver aqueles enfeites. Gente do céu, quando chegamos naquele lugar, tinha tanta gente. Eu fui embora, né? Eu desisti. Eu disse, não, fila de quilômetros para quem já está com 50, não dá mais, né? Eu desisti. Mas as pessoas estão, assim, buscando essas coisas. E é bonito. Realmente, não vejo dificuldade nenhuma em buscar isso, em celebrar, em ver as luzes. É uma época linda, né? Veja aqui, isso aqui, ó, coisa linda. Os enfeites, árvores, olha isso aqui. É maravilhoso. Mas isso não é a essência. Isto aqui é só os enfeites. A cereja é o Filho de Deus. A essência é o nosso Cristo que nasceu. Amém? Os magos vieram de longe para adorar a Jesus. E reconheceram que Ele é o Rei dos judeus. E nós sabemos que Ele não é só o Rei dos judeus, mas o Rei dos reis. E que é Senhor de todo aquele que o aceitar como seu Senhor e Salvador. Jesus é o Rei da sua vida? Ele está no centro da sua vida? As coisas acontecem lá de maneira que Jesus é consultado? Nas decisões, nas suas demandas diárias? Qual é a tua expectativa para esse Natal? O que você está planejando? O que você está esperando fazer nesse Natal? Mais um Natal para fazer troca de presentes? Mais um Natal para aquela comilança, comidas, bebidas? Ou um tempo em que a gente vai ter tudo isso? A gente vai comer, vai celebrar, mas vamos celebrar a essência. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus enviou seu Filho unigênito. Ele nasceu com o propósito de morrer pelos pecadores e dar a verdadeira vida. Esse é o Cristo que veio para nos salvar. Através da sua morte na cruz, nós recebemos vida e vida abundante. A vida eterna. A vida eterna. Porque um dia Ele desceu do céu e habitou entre nós. Nós podemos celebrar esse Deus que tanto nos amou, que deu esse Filho. E hoje nós podemos ter vida e vida abundante.
Jesus é o centro das comemorações do seu Natal? Jesus é o centro hoje, quando você celebra esse momento? Esse é o momento para você refletir um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida. Esse é o momento para nós pensarmos como está a nossa relação com o nosso Criador. Você entende que a verdadeira estrela do Natal é Jesus? E que Ele quer ser o Senhor da sua vida? Que Ele quer conduzir todas as suas decisões e ações? Ele nasceu, Ele morreu, para que nós tenhamos vida. Natal não é uma criação da igreja, nem uma criação do comércio, mas uma expressão do amor de Deus pela humanidade. Você entende isso? Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para esse propósito que o menino nos foi dado, o Emanuel, Deus conosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você fizesse uma avaliação da sua vida, da sua história. Como tem sido a tua caminhada? Como tem sido as tuas celebrações de Natal? Cristo é a estrela verdadeira que está lá no centro da sua celebração? O Noel tem dominado? As crianças têm aprendido sobre Jesus? Você tem ensinado a elas sobre o verdadeiro propósito do nascimento? O verdadeiro propósito do Natal. O nosso Cristo que nasceu. Eu queria falar contigo que talvez nunca tomou uma decisão colocando Cristo no centro da sua vida. Você pode tomar uma decisão ao lado dele agora, com uma oração muito simples. Você pode pedir para que ele venha morar no seu coração. Você pode reconhecer que você é pecador e que ele está aqui. Que Ele morreu naquela cruz para te dar perdão. Ele morreu na cruz para te dar perdão. Para perdoar os nossos pecados. Com oração muito simples e entrega, você pode viver uma nova experiência de Natal. Você pode experimentar esse Cristo. E as tuas celebrações vão ganhar realmente um novo colorido. As tuas celebrações vão fazer um novo sentido. O que você vai fazer de diferente nesse Natal para demonstrar a tua fé em Cristo para aquelas pessoas que te cercam, aquelas pessoas que convivem com você? O que é que você vai fazer para declarar a tua fé nesse Cristo? Algo diferente. As boas ações a gente sempre faz. Dá um presente aqui, agrada alguém ali, ajuda alguém que está em necessidade. Mas estou pensando da gente ir um pouco além disso. Trata-se de levar as boas novas de salvação. Trata-se de falar desse Cristo que um dia veio aqui para nos resgatar. Trata-se de falar desse amor.
para aquelas pessoas que estão próximas de nós, mas que ainda não celebram a verdadeira estrela do Natal. Talvez aquelas pessoas que trabalham com você, aquelas pessoas que convivem, aqueles parentes, aqueles amigos, pessoas que estão no seu dia a dia, mas que o Natal deles é vazio, porque eles não aprenderam a celebrar, porque eles ainda não entenderam o propósito. O que você vai fazer nesse Natal por elas? Faça um compromisso com o Senhor, que nesse Natal você vai fazer algo especial por essas pessoas. Vai trazê-los na sua casa, vai até a casa dessas pessoas e vai explicar o verdadeiro sentido do Natal. Vai compartilhar com elas a tua experiência com esse Cristo, com esse Jesus. Vai ajudar essas pessoas a tomarem uma decisão ao lado de Cristo Jesus, amém? Quantas pessoas que estão próximas de nós, que precisam tomar essa decisão, que precisam conhecer realmente essa verdade. Se você quiser fazer um compromisso de ter uma ação diferente, de fazer algo diferente, eu queria que você dobrasse seus joelhos agora, para que nós possamos orar, para que o Espírito Santo nos ajude a fazer esse compromisso e a cumprir esse compromisso. Falar para as pessoas que estão próximas de nós, deste Cristo que nasceu e nos amou, e por isso Ele morreu naquela cruz, pagando um alto preço. Vamos clamar a Ele agora para que Ele nos ajude, para que Ele nos capacite, para que possamos ter um Natal diferente, para que possamos sim incluir pessoas neste Natal, pessoas que possam celebrar esse Cristo verdadeiro, a verdadeira estrela do Natal, o Senhor Jesus. Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Pessoas que têm entendido, Deus, que precisamos, sim, Deus, falar do teu amor, experimentar nesse tempo tão lindo, Deus, de Natal, nesse momento de festividade, Pai. Tantas pessoas que estão próximas de nós que não têm a esperança, e nós que temos a esperança, Pai, queremos ser agentes, queremos levar esse amor, queremos impactar a vida daquelas pessoas que estão próximas de nós, seja um amigo de trabalho, Pai, seja algum parente, algum vizinho, pessoas que nos cercam, pessoas que estão próximas e que precisam realmente entender o verdadeiro sentido do Natal, Pai. Deus, ajuda cada um dos teus filhinhos que dobrou o joelho, Pai. Dobrou os seus joelhos pedindo, sim, a capacitação do Espírito Santo de Deus, para que possam fazer um Natal diferente e possam fazer o Natal de algumas pessoas também diferente, Pai. Levando a mensagem do Evangelho, levando essa verdade, levando as boas novas de salvação, Pai. Oh Deus, capacita o teu povo, capacita a tua igreja, nos capacita, Senhor, para que possamos sim, Deus, sermos agentes de transformação, para que possamos sim levar essa esperança, levar essa palavra que vai impactar a vida dessas pessoas e vai ajudá-las, Senhor, a entender o verdadeiro sentido do Natal, Pai. Ó Deus, obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso na tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem estado presente em nosso meio, Pai. Nos ajuda a sermos instrumento nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.